No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre uma doença chamada insuficiência cardíaca. Então, o que é a insuficiência cardíaca, como ela se manifesta, os tipos diferentes de insuficiência cardíaca, qual que é o prognóstico dessa doença tão importante no Brasil e no mundo e o que você precisa fazer, você que é paciente que tem esse problema, ou se você tem algum parente ou algum conhecido que tem esse problema, então, o que você precisa fazer para controlar a sua doença e tratá-la da melhor maneira. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, por favor. A gente faz aqui tudo com muito carinho, com muito respeito e uma informação de qualidade. Meu nome é Carlos Nascimento, eu sou médico cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca. Então, hoje eu queria falar para vocês sobre essa doença tão importante. Então, vamos lá. O que é a insuficiência cardíaca, pessoal? A insuficiência cardíaca, ela é uma doença causada por uma incapacidade do coração de bombear sangue, né, de ejetar o sangue, que a gente chama de débito cardíaco. Então, o coração com insuficiência cardíaca, ele é incapaz de bombear o sangue na quantidade que o paciente precisa, né, em determinadas situações. Então, por exemplo, o paciente precisa fazer um exercício, subir uma escada, caminhar de forma mais rápida, ou o paciente está, por exemplo, com uma doença, uma pneumonia, por exemplo, então ele precisa que o coração responda um pouco mais naquele momento. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, o coração dele é incapaz de gerar esse aumento, essa resposta às demandas do paciente, tá? Então, existem basicamente dois tipos de insuficiência cardíaca. Uma que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é a insuficiência cardíaca em que a ejeção do paciente ela está comprometida. Então, quando o coração contrai, ele ejeta pouca quantidade de sangue e isso acaba gerando todos os sintomas no paciente. E existe um outro tipo de insuficiência cardíaca que o coração até consegue ejetar de forma efetiva, mas ele faz isso com muita dificuldade, sob muita pressão. Também acaba não conseguindo exercer de maneira efetiva o seu papel de aumentar, de suprir as demandas de oxigênio que o paciente precisa. Então, são esses dois tipos, os principais tipos de insuficiência cardíaca. E quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Então, o principal sintoma é aquele paciente que precisa fazer um esforço, fazer uma caminhada ou responder de alguma forma com um exercício físico, por exemplo, e não consegue, ele se cansa rapidamente. Então ele precisa subir uma escada, ele sobe até a metade e tem que parar para respirar. Então esse é um dos principais sintomas da insuficiência cardíaca. Um outro sintoma é falta de ar. Então o paciente, às vezes mesmo em repouso, ele tem falta de ar porque justamente o coração está insuficiente, está causando então falta de ar no paciente. Um outro sintoma muito característico da insuficiência cardíaca é o paciente em que se sente melhor sentado do que deitado. Então isso acontece porque quando o paciente com insuficiência cardíaca deita, o retorno de sangue para o coração ele aumenta muito, porque existe muito sangue nas pernas e no abdômen. Então quando o paciente se deita, todo esse retorno venoso que está ali nas pernas e no abdômen retorna ao coração, mas como o coração ele tem dificuldade de manejar bem esse excesso de volume, o paciente vai se sentir mal quando ele deitar. Então, muitas vezes ele dorme, por exemplo, sentado ou com a cabeceira bastante elevada para manejar melhor esses sintomas. Então, esses sintomas a gente chama isso de ortopneia, tá? Um outro sintoma muito comum do paciente com insuficiência cardíaca é inchaço nas pernas. Justamente porque, como o coração ele tem dificuldade de mandar esse sangue que ele está recebendo para frente, o que precisa entrar no coração acaba não conseguindo entrar na quantidade que deveria. Então, o paciente acaba retendo o líquido no corpo, principalmente nas pernas, tá? As causas da insuficiência cardíaca, pessoal, são várias, tá? Então, normalmente a insuficiência cardíaca ela é o resultado final de vários insultos que o paciente teve no seu coração ao longo da sua vida. Existem várias causas, as principais delas são,
por exemplo, infartos que o paciente possa ter tido ao longo da sua vida. A gente chama disso de doença coronariana, né? Então, o paciente que vai tendo infartos ao longo da sua vida, ele vai machucando o seu coração progressivamente até que chega um ponto em que esse coração está muito enfraquecido, muito machucado, e então não tem mais aquela capacidade de exercer a sua função e o paciente começa então a sentir os sintomas da insuficiência cardíaca. Outra causa da insuficiência cardíaca, o paciente que é hipertenso e que não controla a sua doença. Então, a hipertensão arterial sistêmica, quando não controlada de forma adequada, no final dessa evolução de um mau controle da doença, o coração pode ficar dilatado e então se manifestar com insuficiência cardíaca. Outra causa bastante comum no Brasil, né, em algumas áreas do mundo, é a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que pode acometer vários órgãos, dentre eles o coração, então gerando então uma disfunção do músculo do coração, culminando com insuficiência cardíaca. Outros problemas relacionados à insuficiência cardíaca são problemas nas válvulas do coração. Então, se o paciente tem alguma válvula cardíaca com algum problema, isso quando se torna uma doença crônica, né, essa doença valvar crônica, pode lá na frente se manifestar com insuficiência cardíaca. Existem outras causas, por exemplo, como causas genéticas da insuficiência cardíaca, o paciente como a gente chama de miocardiopatias dilatadas, né? Muitas vezes a gente não consegue encontrar um motivo claro para o paciente ter desenvolvido a insuficiência cardíaca, mas isso está muito ligado a algumas alterações, algumas mutações genéticas. No Brasil, hoje, existem cerca de 2 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca e no mundo em torno de 35 milhões de insuficiência cardíaca, de pessoas com insuficiência cardíaca. É uma das doenças cardiovasculares mais prevalentes no mundo e a importância disso é porque grande parte das internações que acontecem no Brasil, e internações muitas vezes no Sistema Único de Saúde, são em decorrência da descompensação da doença. Então, é uma doença crônica que gera muita internação, então isso aumenta muito o custo do sistema de saúde, então por isso a importância de se ter esse cuidado, fazer o diagnóstico da doença e atuar ali de forma presente e cuidando muito bem desse paciente para que ele não descompense a sua doença e não gere uma internação. Bom, o tratamento da insuficiência cardíaca hoje em dia ele envolve medidas farmacológicas, medicações para o tratamento da doença, e também envolve medidas não farmacológicas. Do ponto de vista das estratégias não farmacológicas, uma boa recomendação que a gente sempre faz é cuidar das suas doenças crônicas, né? Então, se você tem diabetes, você precisa cuidar muito bem do seu diabetes. Se você é hipertenso, cuidar muito bem da sua hipertensão. Se você é dislipidêmico, cuidar muito bem da sua dislipidemia, porque a dislipidemia pode culminar com um novo insulto, um novo infarto, e isso piorar a insuficiência cardíaca. Então, se você tem uma doença crônica, se você tem insuficiência cardíaca e tem uma doença crônica de base, cuide muito bem dela. Outro ponto muito importante, em determinadas situações, a gente pede para que o paciente com insuficiência cardíaca, que ele tenha um cuidado maior com a ingesta de sódio. Um excesso de sódio no paciente com insuficiência cardíaca, dependendo do estágio da sua doença, pode ser prejudicial. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fica muito atento. Além do sódio, muitas vezes a ingesta de líquidos também, a gente orienta um cuidado maior com relação a isso, porque em determinadas condições o excesso de líquidos também pode gerar uma descompensação da doença. Exercício físico, tá? Exercício físico é parte do tratamento da insuficiência cardíaca. Então, mesmo que o paciente tenha alguma restrição, alguma limitação para a prática de atividades físicas, é importante que ele seja orientado a continuar fazendo. Claro que vai precisar de uma adaptação para isso, mas isso faz parte do tratamento. Não é porque o paciente tem insuficiência cardíaca que ele vai parar de fazer exercícios, ok? Do ponto de vista farmacológico, então existem uma série de medicações que são muito importantes para o tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. A gente até brinca que existem 4 classes de remédios
que são mais importantes do que todas as outras, porque são medicações que conseguiram reduzir a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca e reduzir o risco do paciente internar. A gente brinca que existe na insuficiência cardíaca o quarteto fantástico, né, que são 4 classes de medicações quase que obrigatórias que o paciente tem que tomar. Então, eu vou deixar aqui na legenda do vídeo um pouco mais sobre esses detalhes desse quarteto fantástico. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada aqui na legenda. Então, a gente está chegando aqui ao final do vídeo, mas além do tratamento não farmacológico que a gente comentou e do tratamento farmacológico, então é importante que o paciente entenda sobre a sua doença. Então, se você conhecer os sintomas da sua doença, se você conhecer os principais motivos que levam à descompensação da doença, você com certeza vai se proteger mais e vai se cuidar melhor e vai viver melhor. Então, o objetivo do tratamento da insuficiência cardíaca é sempre deixar o paciente com a melhor qualidade de vida possível, evitar que ele interne, porque a gente sabe que cada internação o paciente perde um pouco de performance, então a gente evita sempre uma internação e então usar as medicações adequadas para o seu caso, tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Então, se você conhece alguém com insuficiência cardíaca ou se você tem insuficiência cardíaca, fique atento nesse vídeo, salve ele, compartilhe aqui com alguém que você acha que vai gostar e se isso te ajudou de alguma forma, curte aqui o vídeo, curte aqui o canal, porque isso ajuda muito a gente a divulgar mais informações de qualidade para o máximo de pessoas possíveis. Obrigado!